dia de estética em São Paulo e a gente continua aqui abrindo esse dia com este podcast de milhões. Opa! Com duas representantes da estética no geral, da dermatologia, da beleza brasileira. Posso falar assim, meninas? Deve falar assim, porque na verdade nós ajudamos a escrever essa história. Ainda e é sobre ajudam? isso. E ainda ajudamos. Doutora Sheila Borelli, dermatologista, seja bem-vinda ao podcast da Obrigada. TV Negócio Estética. Minha amiga Edi Guimarães, seja bem-vinda, esteticista. Estou muito bem-vinda, feliz pelo convite de estar jogando ideias aqui nessa mesa, trocando informação. Obrigada pelo convite. Gente, a melhor coisa que se inventou na vida foi o podcast, porque a gente fica conversando aqui, serve um bolo, serve um vinho, serve um café, e a gente vai falando, né? Quer dizer, E falando cadê o com esquenta? naturalidade. Tanta né? coisa que eu quero perguntar para vocês, apesar da gente já ter feito muitas entrevistas ao longo desses anos de estética em São Paulo, Sim. estética em Rio, e vocês me falam sempre muitas coisas legais, mas hoje eu quero começar com um assunto que eu acho que vocês vão falar muito bem, que é as conquistas femininas. Eu quero saber o que isso mudou na vida de vocês nesse tempo profissional, nesse tempo pessoal, porque eu estava conversando com a doutora Shirley, Edi, falando da estética íntima. Isso é uma conquista feminina. Sim. Né? Então tem muitas coisas aí que a gente pode abordar. Olha, não tem limite para as conquistas do ser humano, né? E é verdade que como nós estamos nessa área há muitos anos, né, houve sim uma conquista quanto à nossa pessoa como pessoa. Imagina, eu fiz faculdade de medicina quando você tinha muito mais homens fazendo faculdade de medicina. Era difícil você ouvir uma mulher falar que ia fazer medicina. Por que era difícil? Porque, na verdade, o homem é que mantinha a casa. Então, a mulher passar a ser mantenedora, ir para essa conquista pessoal e financeira já era uma coisa diferente. Hoje em dia, predomina o número de mulheres nas faculdades de medicina. Depois, o que era a outra conquista? Eu era uma aluna excelente, minha mãe queria que eu fizesse cardiologia, clínica, aí eu fui fazer dermatologia, ela falava, filha, você vai cuidar de bereba? Ela achava muito pouco. Aí dentro da dermatologia, você falar em estética, era uma revolução. Os meus chefes falavam, de jeito nenhum, você tem que falar de câncer. Mas se meu paciente não tinha câncer e queria melhorar a autoestima, se era isso que ele buscava para ser mais feliz, não é? Era isso que eu tinha que buscar. E quantas coisas evoluíram nesse sentido, né, Edi? Como que é para você, assim? O feminino, para mim, já faz parte de mim. Eu sempre fui pioneira, nunca tive muito travas, sempre fui uma pessoa que casei muito cedo, mas me divorciei muito cedo. Então, essas conquistas de eu ser pai e mãe ao mesmo tempo, realmente eu fui dona de mim em todos os sentidos. Então, em moda, eu sempre fui fã de moda, porque eu tenho uma mãe estilista, então eu vejo a moda como uma forma de representar a minha feminilidade. Eu presto muita atenção nessas pessoas que gostam de estar bem vestida, que o contexto fala com ela. Então, eu acho que eu entrei na estética já sendo uma referência, porque você imagina, uma menina de 17 anos, com 1,70 m, eu tinha 50 quilos, e um head power gigante, vermelho, desse tamanho, assim, eu era uma referência. Eu entrava, as pessoas viravam para me olhar, porque o que é essa mulher? Então, assim, eu chamava atenção, né? Assim, eu nasci para fazer a beleza, e quando eu olhava, quando eu tinha algum comentário, assim, de estética, falei, nossa, eu olhava a mulher como todo. Falei, nossa, que ela tem um cabelo bem tratado, mas ela tem a sobrancelha feia, essa sobrancelha, esse design é absurdo, ela tem um buço, ela tem, quando a estética surgiu com esses peitos enormes, eu falei, nossa, elas acham que elas estão magras, elas estão gordas, porque o peito chega Ela em antes 5 dela. minutos olhou para mim e falou assim, olha, você isso, você... Em 5 segundos, em né? 5 segundos. Porque já é um olhar Eu treinado tenho um olhar que a gente muito tem. analítico quando eu olho você, falei, nossa, e hoje, com essa nova, eu acho que a gente tem que ter também uma nova conduta para você conversar, não é conduta, porque assim, Critério, né? critérios. Então hoje quando eu atendo uma pessoa, quando eu me dirijo a uma pessoa, eu não dou mais os palpites que eu dava, porque assim, as minhas amigas falavam, vou falar besteira, hein? Pode falar, a gente gosta. Eu tô cagada? Eu falei, como assim cagada? Porque eu olhava e falei, mas que maquiagem é essa? Mas que roupa é essa? E isso foi sempre de mim. Hoje eu falo assim, escuta, eu olhei aqui na sua ficha, pode dizer se eu estou atendendo uma cliente, você quer que eu cuide de você? Eu já não tenho
eu já não sou a expansiva que eu era. Eu acho que esse momento tirou também da gente ser sincera. Porque se você for entrar na questão de feminilidade, de tudo virou... hoje está difícil falar de excesso de peso. Você tem que falar de excesso de peso. Você tem que controlar Tudo toda com a muito nossa cuidado. vontade. É verdade, virou Toda. realmente um A gente critério, né, tem da gente. critério. Então, Isso não pode, e a gente perdeu um pouco da Perdeu naturalidade. a naturalidade. Mas eu acho que isso também vem com o decorrer da vida. A gente é mais sincero mesmo quando a gente é mais jovem, Sim. sem filtro. Sem também. filtro. E hoje você pode falar a mesma coisa de uma outra maneira. Então, eu também. Eu tenho pacientes que estão comigo há 40 anos. E devagarzinho eu vou sugerindo aquilo que eu acho, mas com muito mais elegância. Muito mais sofisticação. O mundo mudou. Pontos bem importantes, porque a gente não Sim. sabe como cada um vai entender, né? Isso, e tem mesmo essa questão do bullying, essa questão daquilo que é bonito de falar ou não, aquilo que não deve ser falado de maneira alguma. Sim. Mas eu acho que a gente tem a obrigação de falar. Então, por exemplo, eu não sou dentista, mas se eu arrumo um rosto, se eu deixo bonito, e o dente da pessoa. feio. E às vezes você precisa falar disso com muita elegância. Olha, eu acho que faria melhor, eu acho que se a gente melhorasse um pouco a arcada e sugerir, e precisa ser muito delicado, porque senão você de fato pode Sim. ofender essa pessoa. Essa questão que Shirley falou de perder a naturalidade, acredito que no consultório de vocês, as pessoas buscam muito o excesso e perde a naturalidade. Eu acho que isso é um ponto muito difícil, não? Não. Não? Assim, a ela foi naturalidade, incisiva. ela falou sobre agora que a gente, agora na abertura que a gente teve junto, ela falou sobre hoje falar sobre naturalidade. A pessoa ser natural. Não, a gente não perde a naturalidade, a gente ganha a O naturalidade. paciente fala para mim, Não, doutora. mas eu falo com excesso. Assim, mas sim. ele fala exatamente o contrário. Eu vim aqui porque você continuou natural além do tempo. Ai, não. Isso porque Sim. você... A referência, né? Exatamente, mas... Mas tem gente que sim. E aí, talvez o que seja difícil seja você dizer para a pessoa, olha, o excesso não é beleza. Aquilo que você valoriza em você de bonito, na medida certa, é que é beleza. Né? Não precisa de exagero para chamar atenção. O exagero chama atenção, mas de uma maneira negativa. Então você precisa colocar isso para o paciente. Às vezes, a carência da pessoa é tão grande, que ela quer ser exagerada para ser amada. Porque o que a gente Pra tem ser que entender, vista, né? para ser vista, o que a gente tem que entender é o que o paciente quer dizer com aquilo que ele diz. O que eu quero daquilo? Eu quero um lábio desse tamanho porque eu quero muito ser beijada, amada. Mas se tiver naturalidade, se tiver tudo mais organizado, talvez seja melhor. Então depende do profissional fazer essa colocação de maneira adequada. Porque tem gente que você faz essa colocação e vai procurar um outro profissional que Sim. vai exagerar, né? Então precisa ter um cuidado olha, aí. Shirley falando isso agora, eu vejo que isso é uma percepção também da maturidade. Então, ela, por já ser uma pessoa que está inserida na dermatologia por muito tempo, vem percebendo isso. Sim. E isso é um comentário de uma pessoa que já tem ali uma maturidade profissional. E a maturidade Isso é da difícil. Shirley, eu a encontrei várias vezes em alguns casuais e a gente não se conhecia. Então, por exemplo, ela sempre gostou de tomar sol. E ela assumiu isso, ó. Ela tá permanentemente bronzeada. Vamos falar sobre isso? Vamos. Porque na verdade... assim, peraí. Você... eu tava do Como seu Shirley lado, para pro assim, paciente ó, dela, não se aqui, expõe ao tomando ao sol. Mas é de Fala que é lógico. autobronzeador, mas é o alto que vem do alto. Não, mas, eu sou assim, bronzeada. mas você, fora isso, a gente tem todos os recursos, eu e você, a gente tem os melhores médicos, as melhores tecnologias de estética, mas a gente segura. Eu vejo você que você manteve os seus traços, as suas rugas no devido lugar, você não... Sua naturalidade. E ela nem E se uma fala, naturalidade cuidada. Pra gente isso é difícil, porque a gente tem ali, né? Então a Fácil, pessoa, é fácil pra nós. quando a gente vai indicar algo para alguém, aí você fala, ela podia fazer isso, aí ela vai olhar para mim e falar, mas você não fez isso, por que eu tenho que fazer? Porque ela também se espelha em você. Sim. É referência, é inspiração, né? inspiração. Agora, a questão da cor, vou falar pra você. Eu tava comentando com eles, eu faço tanto post, essa coisa de Instagram, e não sei o quê, sobre tecnologia, técnicas, tudo que vem de novo. E o post que mais fez sucesso foi ensinar a ficar bronzeada. Mas eu vou ensinar a ficar bronzeada. Porque um dermatologista fala isso, concorda? É. Não é
é um crime, mas Não. é quase É algo. quase um crime. Mas, então, na verdade, existem técnicas que você pode usar para ficar mais bronzeada. Eu sou, de fato, mais bronzeada que você, que ele, mas eu tomo um pouco de sol e nada de sol no rosto. Aí eu ensinei as pessoas a usarem autobronzeador, que é uma substância que a gente coloca na pele, que vai agir com a camada córnea e muda a cor. Mas, lógico, se a sua cor de base é mais bronzeada, você vai ficar mais bronzeada do que uma pessoa mais clara. Mas isso fez um maior sucesso. Falei, pronto. Porque todo mundo pergunta isso. Mas o que eu mais gostei, assim, porque ela estava. Eu estava num hotel 2 vezes. Eu era menina e ela estava lá. E assim, ela estava com o seu chapéu, com o seu filtro solar, tudo isso. Mas só que, como a natureza, vamos dizer, o fototipo dela bronzeia até na sombra, então ela se bronzeia. Mas ela ficava negra, o rosto sempre mais caro, mais negra. E eu falava assim, sem medo de ser feliz, com você com 18 anos, só que no meu caso, eu já era esteticista e eu nunca fui de realmente. Não é pra tomar mas sol, eu não gente. pego o sol, eu não me bronzeio, eu pego o sol e não me bronzeio. Tudo de então, quê, Medi? Com essa pele branca. Então, Tem não que ter jeito. alguns truques, porque Tem. todo mundo quer ter a pele bronzeada. Mas é claro que tem pessoas que já são mais bronzeadas. Então, isso só para elucidar. Isso, claro, a vida inteira todo mundo me perguntou. E a minha mãe, ela dizia assim para mim, filha, quando eu te vejo falando na televisão, onde você aparece, não tome sol, use filtro solar, e você com essa pele bronzeada, eu nunca imaginei que você fosse ser dermatologista. Ela fala, tem 2 coisas que eu não imaginava. Você ser dermatologista, falar para não tomar sol e ter 3 filhos. Porque eu falava, não, a minha profissão é o centro da minha vida. Vem muito antes meus pacientes do que a minha própria família. Hoje é que eu estou tentando fazer uma inversão por conta das netas, que essas, assim, me fizeram capotar. Não, neto é muito bom. Mas é verdade, tem coisas que a gente não acha que vai fazer, né? Ter tantos filhos e tomar sol com filtro solar sempre, né, Edith? Sim, Vale para sim. nós duas, vale para Nós todo duas, mundo. Nós duas. Olha, Mas eu gente. queria tomar sol sem ficar com a sua. Não, Edi, aí tu vai ter que Vai nascer ser de de novo. Em outra família. É verdade. Gente, são 2 mulheres muito empoderadas. Pra gente finalizar aqui, porque o nosso Big Boy já tá A ali gente dizendo que o tempo tá quer no mais. fim. Vamos fazer um segundo tempo. Nós vamos fazer um segundo tema na praia. Na praia. Não, a gente Aí vai... ela leva o filtro solar e diz qual que é indicado pra gente, Edi. Aí eu vou dar... Ensina a gente aí eu a vou passar, ensinar. já que o negócio É é o outro. Quando parar de gravar, eu vou ensinar só para vocês que estão aqui. Mas olha só, o que tem de novo que a gente não pode deixar de falar é o rejuvenescimento íntimo feminino. Sim. Porque se a gente for falar de empoderamento, a gente também tem que falar. Porque também, Edi, o que aconteceu foi o seguinte: cuidava do rosto, cuidava do corpo, pulava a parte íntima e cuidava das pernas. Então agora, pelo menos a mulher é vista de maneira global. Global. Então a gente tem que deixar essa mensagem. tão Mulher e bonito. homem, E bom, mulher e porque tem um homem. reconhecimento íntimo bem forte, né? E assim, era uma coisa difícil Proibida. inicialmente de abordar com a cliente. Hoje, até para você tirar essa intimidade da cliente, para que ela fale disso, e quando ela se expõe, como a gente pode ajudar, né? Sim, porque vem Como muita coisa como junta. É né? muita coisa junta. É. Não é só incontinência urinária, aquela Flacidez, coisa, falta de lubrificação. aquelas manchas escuras, aquelas, Isso, é verdade, sabe, a coloração. a coloração, aqueles pelos desgrenhados que você fala, meu Deus. Gente, ninguém pode, né? Sabe assim? E aí você olhar aquele todo, você fala, nossa, como eu consigo ser mais feminina ainda? É. Porque assim. É possível ultrapassar o limite da feminilidade. Boa. Gostei dessa Também gostei. colocação. Adorei. Gostei. Acho que agora você Passar o limite é melhor ainda. Agora você pode encerrar. Desgranhentos, Não dá. ultrapassa o limite. Pelos desgranhentos, eu adorei. Não, assim, porque quando eu faço, eu começo Isso dá um post, vixe. Dá um Praia post. bronzeando com pelos porque desgranhentos. assim, eu tenho vários tipos de máquina de cortes que eu ensinei as meninas a cortar. Falei, mas hoje a maior parte não usa mais pelo. Eu gosto depila. do pelo, eu gosto do pelo. E aí tem modelos de pelo, né? Então, assim, aí você já faz aquele corte, assim, com aquele aparador elétrico. Já melhora muito. Já melhora. Eu já melhora começo Mais já um contorno bonito. Primeiro a minha beleza leve, aí depois vai a conversa para onde eu quero incentivá-la a ficar com aquela. E se olhar, aquela porque com um monte de íntima, e se pelo, olhar, né? com um monte de Pelo pelo não amor dá de pra Deus. ver nada. Nada. Aliás, foi por conta da depilação íntima que começou a se falar da área íntima estética. Você quer acabar com... Não, eu tô tão caladinho que eu tô só ouvindo Eu vocês. começo a achar que ultrapassamos o... Não, vamos lá. limite. Vamos finalizar, mas pode Vamos finalizar. terminar a ideia. E o mais interessante
eu lembro, Chile, vou contar uma história interessante. Uma dessas influenciadoras que eu atendo, ela toda nua, depilada. Eu falei, meu amor, e quando você tiver, eu também jovem, tá? Quando você tiver filhos e que por acaso necessitar de uma cesárea, que você tiver uma cicatriz, o que nós vamos fazer? Ela falou assim, ai, Edi, que coisa antiga. E eu jovem, tá? Que coisa antiga. Até lá, já vai ter laser que tirou essa minha cicatriz. Eu quero sem pelo. E hoje já tem. Tira tudo. Olha quanto nós evoluímos. Se eu quiser ficar sem nada, eu fico. Sim. Entendeu? E essa cicatriz vai ficar minimamente reduzida e eu vou continuar não gostando de pelo e feliz da vida. Eu sou a favor de praticamente nada de pelo e tirar o pelo enquanto ele não ficar branco. Porque na hora que ficar branco aí é muito mais difícil. Pode falar. Gente, eu tinha certeza que a energia ia ser boa nesse podcast. Só que o apresentador aqui tá só ouvindo. É o primeiro podcast que eu falo o mínimo possível, porque eu quero aproveitar o máximo de vocês. Inimigas do fim, a gente não quer que acabe. Esse podcast duraria horas. Duraria. Com várias dicas, a gente vai voltar, vai gravar lá na praia. Na praia, tá combinado. Os lençóis maranhenses. A gente pronto, era isso. Esse lençóis. vai dar dicas para peles transparentes. Vamos peles inflamadas. Como se bronzear. Como se bronzear. Gente, amei. Eu também amei a participação de vocês. Obrigado, viu? Eu também. Adorei. Duas mulheres empoderadas. Olha o apresentador que ficou na mão. Isso que pode ter, olha, Isso aqui é natural. sinceridade. Isso é Natural. sinceridade. Vocês nem estão aí, né? Não, Uma Igor, vez você viu uma taça de um vinho daquele bom. nós vamos convidar você pro próximo. Obrigada. Eu queria, assim, Silvia, antes da foi um gente encerrar, prazer. Eu também. Eu queria que antes da gente encerrar, se vocês deixassem o Instagram de vocês. Aqui, ó, para aquela câmera lá. O meu é Clínica Shirley Borelli. O meu, eu sou da beleza, o meu é de beleza. Aí, gente, ó, muito obrigado. Obrigada, viu? obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, beijo.